Olá pessoal, boa noite, boas-vindas ao nosso último encontro dessa jornada, nosso terceiro encontro, na verdade, da semana, onde a gente está falando sobre sabão da costa, sobre a produção de sabão da costa. Vou esperar o pessoal entrar aqui para a gente poder começar esse nosso encontro ao vivo. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Boa noite, boas-vindas. Vou pegar uma aguinha aqui para a gente se preparar. Bom, gente, se acomodem aí. Boa noite, eu falo oiê, boa noite. Se acomodem aí que hoje a gente vai ter bastante conteúdo. Hoje a gente vai falar bastante coisa e principalmente a parte, do passo a passo para a gente poder fabricar o nosso sabão da costa. Então a gente vai falar sobre os óleos, sobre as gorduras, sobre a saponificação com a cinza, como a gente prepara essa solução alcalina a partir das cinzas de madeira. A gente vai falar também sobre a introdução das ervas e sobre a magia por trás do sabão da costa, Como é que os nossos ancestrais faziam essa formulação mágica carregada de axé, carregada de potência, para poder utilizar nos mais diversos fins, nos mais diversos rituais, e utilizações do dia a dia. Boa noite, Nega Cipriano tá aqui. Boa noite, querida, nossa irmãzona. Boa noite para todo mundo que está chegando. Vou esperar mais 2 minutinhos então para o pessoal chegar aqui. Pedir para o Fê mandar lá no grupo que a gente está online, grupo da jornada. E hoje também vai ter novidade, a gente vai falar o que vai acontecer depois desses nossos 3 encontros. Vamos fazer um convite super especial para vocês e contar com detalhes, tudo que a gente preparou aí para esse momento pós-jornada Cé Dudu, pós-jornada do Sabão da Costa. Boa noite, Daniele, boa noite para todo mundo que está chegando, fiquem à vontade. Vamos começar esse nosso encontro, falar sobre a magia por trás do Sabão da Costa. Vanessa chegando aí também. Gente, se vocês quiserem convidar pessoas para assistir, aperta aqui no aviãozinho, manda direct para geral, fala que a gente está ao vivo, estamos falando de Sabão da Costa e hoje é o dia de falar sobre cada ponto específico que a gente precisa para produzir o sabão. A parte da produção é a parte da gente entender como a gente se prepara para fazer o sabão, seja no ambiente rural, seja no ambiente doméstico, como é que a gente saponifica o sabão da costa a partir dessa técnica ancestral, dessa técnica milenar, onde a gente utiliza apenas cinza de madeira para fazer a saponificação das nossas gorduras. Beleza? Soap Saboaria chegando por aqui também, Miriam, Soaide, Milton Felipe, boas-vindas todo mundo. Chefe Thelma Regina também entrando aqui na live com a gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, vamos começar. Narinha, Nara Lúcia entrando aqui. Boa noite, gente, boa noite. Bênção a todos, Colofé, Mucuyu, Mutumbá. A gente vai começar então o nosso papo de hoje. A gente separou bastante coisa aqui para falar. E a primeira parte que a gente vai falar um pouquinho relacionado ao sabão e à produção do sabão é sobre essa reação química que acontece quando a gente junta esses 2 principais agentes. Um agente que vai ter um caráter ácido e um agente que vai ter um caráter alcalino. Essa é a base da saboaria em geral e é a base desse método ancestral africano de fazer sabão. Então a gente basicamente tem 2 ingredientes aí fundamentais que não tem como faltar para fazer o sabão, que não tem como deixar de ter nessa formulação para que a gente possa obter esse resultado, que é o sabão da costa. Então a gente vai ter aí o nosso agente alcalino, que a gente já vem falando, que é a nossa cinza de madeira, e hoje a gente vai falar como preparar essa cinza. Ela vai ser o agente que vai fazer com que o óleo vegetal, com que a gordura animal, todos os tipos de óleo, todos os tipos de gordura que a gente quiser colocar no nosso sabão da costa, possa se transformar, possa reagir quimicamente, se transformar gerando sabão. Então, quando a gente faz sabão, a gente tem essa substância química que tem um caráter bem parecido com o sal, que é a junção de um agente alcalino e um agente ácido. Por que um agente ácido?
A maioria das gorduras, sejam elas de origem vegetal ou de origem animal, elas vão ter na sua composição uma série de ácidos diferentes, né, e que muitas vezes são chamados de ácidos graxos. São exatamente esses ácidos graxos que vão reagir, né, com os princípios dos hidróxidos de potássio, com todos os princípios ativos das cinzas de madeira, e vão fazer o nosso sabão ter a textura, ter espuma, ter todas as propriedades que ele tem. E aí, a gente está falando basicamente, né, de uma solução onde a gente tem dois agentes com pHs extremamente opostos, né? pH ele é uma tabela que é utilizada, né, dentro da ciência ocidental e dentro da cosmetologia, farmácia, química, né, em diversas áreas a gente usa a tabela de pH para conferir se uma substância, se uma solução, né, ela tem um caráter ácido, ela tem um caráter neutro ou ela tem um caráter alcalino, muitas vezes também chamado de base, né? E vai ser exatamente essa junção de um agente alcalino, que vai ter um pH ali, né, acima de 8, 9, e um agente ácido que vai ter um pH abaixo, né, de 5, 6, que a gente vai conseguir ter essa reação de sabão. Então, quando a gente for preparar o primeiro passo do nosso sabão da Costa, né, que é preparar a nossa cinza de madeira, a gente vai estar fazendo a fase, né, de solução, de preparação da nossa lixívia de cinza de madeira. É a lixívia que vai atuar junto com o agente ácido, junto com a gordura, para oferecer para a gente essa reação de saponificação. Então, o primeiro passo do sabão da Costa, a gente pega as cinzas de madeira, né? De onde essas cinzas podem vir, né? Qual é a origem dela? Pode ser cinza de fogão a lenha, pode ser cinza de fogueira, né? O que a gente não recomenda é você utilizar cinza de churrasqueira, né? Uma cinza que tenha tido contato com algum tipo de processamento, de carne assando, porque vai pingar ali gordura, vai pingar sal, e isso pode alterar o pH da sua cinza, né? Então, quais as cinzas que a gente geralmente utiliza? Ou a cinza de fogueira ou a cinza de fogão a lenha. Quem está aí no ambiente do sítio, quem tem aí, né, um ambiente rural, tem um fogão a lenha ali, dá para reaproveitar essa cinza. A única coisa que vai necessitar fazer é peneirar essa cinza para que você tire o excesso de galho, o excesso, né, de partes daquela matéria-prima vegetal que ainda não foram completamente queimadas. Então, primeiro ponto, preparar a nossa cinza. Quem está no ambiente urbano provavelmente vai ter dificuldade de encontrar cinza em grande quantidade, né? Geralmente não vai fazer muita fogueira, muitas vezes não vai ter um fogão a lenha, né? E aí a gente tem uma outra opção, a gente pode recorrer também a uma outra forma de conseguir as cinzas, que é através da internet, é comprando online. É super fácil, é super tranquilo. Lá no grupo da jornada, inclusive, a gente vai mandar alguns links para vocês de lugares que vendem cinzas a um preço extremamente acessível, né? A gente, às vezes, quando compra cinza pela internet, cinza vegetal, a gente compra aí pagando R$12, até R$15 no máximo, o quilo dessa cinza vegetal. E isso comprando no varejo, né? Comprando em pequena quantidade, comprando a partir de 1 quilo. Se você comprar em maior quantidade, você vai ter um desconto ainda maior em relação ao quilo dessa cinza. Então, esse agente alcalino que a gente vai fazer, né, é a partir dessa cinza vegetal, que pode vir da fogueira, que pode vir do fogão a lenha e pode ser também comprada pela internet. E aí geralmente a galera traz sempre algumas dúvidas, né? Ah, Cláudio, dá para fazer, por exemplo, com carvão ativado? Né? Dá para fazer com carvão da churrasqueira? Então, sobre o carvão ele é um pedaço vegetal ali, né? Um pedaço de tronco, um pedaço da árvore, que ele não foi completamente queimado, ele não passou pelo processo de combustão inteiramente, né? Então ele ainda vai ter presente ali dentro do carvão, né? Ali na composição molecular do carvão, diversas outras substâncias que vão fazer com que seu sabão não dê certo, né? O que a gente precisa é as cinzas, são as cinzas de madeira, porque as cinzas elas vão ser ricas, né? Principalmente em cálcio e potássio, né? Vai ter muito presente de cálcio e potássio dentro da composição da cinza, e vai ter presente também ali nas cinzas uma quantidade boa de ferro, que inclusive vai alterar um pouquinho a coloração desse sabão e vai fazer esse processo, né, essa coloração específica do sabão da Costa, que é
essa coloração mais amarronzada, essa coloração um pouco mais escura dessa saponificação, beleza? Então a gente tem cinza de madeira rica aí, né, em potássio, rica em cálcio e rica também, né, principalmente em ferro e sódio, né? A gente não pode esquecer do nosso sódio. O Felipe até me lembrou aqui com a cola. E é exatamente essas substâncias, né, que vão ter um pH mais alcalino e que vão oferecer para a gente esse poder alcalino, essa alcalinidade que a gente precisa para saponificar. Como é que a gente prepara essa cinza, né? Como é que a gente faz essa lixívia? Geralmente quem está acostumado a fazer sabão, a saponificar, né? A galera que faz saboaria artesanal, que tem algum tipo de trabalho relacionado a isso, ou que já saponificou, viu a mãe, a avó saponificando, né? E que usa soda cáustica, está acostumado com esse processo de preparar uma lixívia da soda, que é você diluir aquele princípio ativo, né? Aquele componente, que seria esse componente alcalino, numa solução de água, né? E a gente vai fazer a mesma coisa com a nossa cinza. A diferença é que a concentração, né, de alcalinidade vai ser um pouco diferente em relação à soda cáustica, que é essa matéria-prima processada, industrializada e sintetizada. Então a gente vai pegar a nossa cinza, a gente vai preparar um recipiente que, né, geralmente no interior, no ambiente rural, é muito conhecido como barrilheiro, né? O barrilheiro, ele é um recipiente para fazer o quê? Para você fazer um processo de decantação, de filtragem, né, da água em relação à cinza. O barrilheiro geralmente a gente pode fazer, né, com um cesto forrado com um pano. A gente pode fazer o barrilheiro também, por exemplo, com uma lata, né, com um balde que não se usa mais. E aí você vai precisar de furos nesse recipiente para que a água possa passar, e você vai precisar, né, de um pano ou de repente de filtro de café, que é o que a gente faz muitas vezes quando a gente faz aqui em casa. A gente pega um recipiente, fura ele, bota um filtro de café no fundo ou bota um filtro de pano ali no fundo, enche de cinza, né, e aí aperta bem essa cinza para ela ficar bem compactada e a gente despeja a nossa água. Né? Tem algumas pessoas que fazem o sabão da Costa utilizando água fria, tem algumas pessoas que fazem esse processo utilizando água quente. Né? Com a água quente a gente acaba tendo uma concentração maior, né, em relação a essa lixívia, em relação a essa solução alcalina. Né? Então com isso a gente consegue fazer sabão até mais rápido. Então a água quente pode ser uma solução aí para agilizar o processo do seu sabão. Então, primeira fase, preparar a nossa lixívia, preparar o nosso agente alcalino. A gente vai pegar as cinzas, vai colocar num recipiente furado, né, com uma camada de filtro aí, para que as cinzas não despejem, né, no outro recipiente que você vai usar. E aí você vai jogar a água, e essa água ela vai sendo absorvida pela cinza, vai sendo absorvida, depois de um tempo ela começa a gotejar. E aí geralmente a gente usa um outro recipiente embaixo, né, para coletar essa água que vai passar pela cinza. É como se a gente estivesse fazendo café, sabe? Você pega ali o filtro de café, né, um filtro de pano, um filtro de papel, você bota o café, joga a água quente ali ou a água em temperatura ambiente para você obter aquele líquido, né, aquela solução. E a gente vai fazer, né, esse mesmo processo em relação às cinzas de madeira. Um recipiente carregado de cinzas, onde a gente despeja a água quente ou em temperatura ambiente, e no final a gente vai ter aí uma solução, uma lixívia, né, feita a partir das cinzas de madeira. Essa lixívia ela vai ter um potencial extremamente alcalino, né? Então se vocês quiserem medir o pH, né, quem está acostumado a usar fita de pH, vai passar ali, né, naquela solução e vai ver que esse pH provavelmente ele já vai estar bem alcalino. E na maior parte das vezes ele vai estar com uma coloração avermelhada. E essa coloração avermelhada é justamente por conta da presença, né, da quantidade de ferro que está presente ali nas cinzas, que vão reagir com a água, vão começar um processo de oxidação, né, e aí você vai ter essa cor avermelhada, cobreada, né, nessa água que vai passar ali pelas cinzas. E isso, inclusive, era a forma que os nossos ancestrais, né, acabavam observando ali aquela lixívia, observando aquela água para ver se realmente deu tempo da água absorver essas propriedades das cinzas de madeira. Babi tem uma pergunta aqui, né? Usaria água destilada como para fazer o cold? Babi, eu recomendo para quem for trabalhar com saboaria, né, for trabalhar para vender
esse produto, for comercializar o sabão da Costa, que utilize a água destilada, até por uma questão de controle de qualidade, né? De você garantir aí que seu produto vai ter uma durabilidade maior, né? Que você não vai ter uma proliferação de micro-organismos dentro dessa reação da saponificação. Então, quem for fazer para vender, quem for ter uma utilização comercial, se quiser fazer com água destilada, pode fazer. Se quiser fazer com água deionizada também, pode fazer, né? Com água desmineralizada, pode fazer. Mas, no contexto do axé, no contexto do barracão, o sabão que a gente vai fazer, né, para as pessoas usarem ali logo por um tempo curto ali, né, depois, a gente utiliza água filtrada mesmo, ou até mesmo uma água de rio, uma água de cachoeira, né, uma água de poço, a gente utiliza e consegue fazer o sabão, tá bem? Gente, quem quiser colocar perguntas, né, sobre esse processo todo que a gente está explicando, pode colocar aqui as perguntas no comentário. A gente tem uma caixinha também de perguntas que o Fê vai me ajudar aqui a abrir agora. Espera aí. Opa. Aqui. Ainda não temos perguntas, mas quem tiver, pode colocar aqui caixinhas de perguntas, que aí a gente vai respondendo ao longo desse nosso papo, né, quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Então, recapitulando aí, primeiro passo, preparar a nossa lixívia a partir da cinza de madeira, né? Então, com essa solução de água passando pela cinza, a gente vai ter essa lixívia de cinza de madeira que a gente vai chamar, na maioria das vezes, de água de coada. Então, vocês vão ver muita gente, principalmente os mais antigos, né, os nossos mais velhos, as nossas mais velhas, falando sobre a água de coada, né? A água de coada para fazer sabão, a água de coada, inclusive, para limpar o chão, para limpar a casa. Porque antes do processamento da soda cáustica e de outros agentes corrosivos, né, de outros agentes alcalinos, na época que não existia, por exemplo, água sanitária, que não existia o cloro sendo vendido, comercializado através da indústria, era a água de coada que era muitas vezes usada para lavar determinados espaços, para limpar chão, para limpar, né, ambientes sanitários, justamente por conta desse potencial alcalino e corrosivo, né, que essa água de coada tem. Então a nossa água de coada é essa nossa solução de água e cinza que a gente vai usar para nossa saponificação. Pergunta. Tá bem? Teve uma pergunta aqui. Pode ler para mim, Fê, a pergunta? Duas perguntas. Milton perguntou, né? Essa lixívia também é corrosiva como a soda? Posso manipular sem luvas? Essa lixívia ela também é corrosiva como a soda, né, Milton? Só que ela tem potencial de corrosão bem menor, né? Bem menor do que a soda cáustica. Então dá pra gente utilizar luvas, né, para fazer ali o processo de proteção, para que não corra o risco de você machucar a mão, de você ter algum tipo de possível queimadura, né? A gente recomenda a utilização de luvas. Beleza? Ela tem sim esse potencial corrosivo justamente por conta desse pH alcalino. E Cabaré Shop perguntou, se eu ferver essa água de coada, fica mais concentrado? Fica sim, né? Ih, apagou aqui a luz, o Felipe vai consertar, gente. A água de coada, né, ela é essa água que a gente prepara e muitas pessoas, para acelerar esse processo de produção de sabão, né, acabam fazendo uma concentração maior dessa água de coada de duas formas. Primeiro, fervendo a água para passar ali nas cinzas. E segundo, depois que a água já passou, depois que você já obteve essa lixívia, né, de soda, essa lixívia de cinza de madeira, você leva de volta para o fogo para você poder ir concentrando ainda mais essa solução, essa água de coada. Então a gente já teve casos, já visitou pessoas fazendo sabão da Costa e que faziam esse processo de diminuir, né, de reduzir essa água de coada no fogo antes de fazer a saponificação, justamente para ela ficar cada vez mais concentrada. Tem casos, inclusive, de pessoas que reduziam ao ponto da água evaporar completamente e eles obterem, né, um sal que é muito parecido com a própria soda cáustica. Então, se a gente for pensar, né, na origem da soda cáustica, na origem desse processamento, é um processamento bem parecido. A diferença é que a indústria vai sintetizar esse processo, né, com alguns solventes, com outros processos químicos, e os nossos ancestrais muitas vezes faziam esse processo de obter
essa soda natural, né, esse sal natural, na verdade, através dessa fervura da água de coada. Então se fervia, até que no final o que sobrava ali no tacho, o que sobrava na panela, era uma espécie de sal mesmo, de uma coloração bem branquinha, que eles utilizavam inclusive com essa mesma ideia que a gente utiliza da soda cáustica, né, que era para fazer sabão. Então se guardava esse sal para se utilizar mais vezes, né? Por exemplo, fiz muita água de coada naquele dia, não vou usar tudo para fazer meu sabão, eu poderia reduzir ela no fogo, reduzir até ela ficar extremamente concentrada ou se transformar, né, nesse estado sólido a partir da evaporação completa da água. Nega Cipriano perguntou, né, sobre a proporção. A proporção a gente geralmente usa, né, por exemplo, 1 kg de cinza ou meio quilo de cinza, né? Vou usar aqui a proporção de 1 kg que fica mais fácil. 1 kg de cinza para 2 litros de água, tá? Meio quilo de cinza, 1 litro de água. Então a solução, essa proporção é sempre de 1 para 2. Se eu usei meio quilo de cinza, se eu tenho meio quilo de cinza, eu vou usar 2 litros de água, eu vou usar 1 litro de água, perdão, gente. E aí eu vou ter um rendimento no final desse processo de mais ou menos 800 a 900 ml. Pô, Cláudio, mas eu coloquei 1 litro de água em meio quilo de cinza e eu só vou ter 800 a 900 ml, é porque boa parte dessa água, né, na verdade uma parte dessa água, vai ser chupada, vai ser absorvida ali pela própria cinza. Vocês vão ver que ela vai ficar úmida, vai ficar parecido como se fosse uma argila, uma terra molhada. E aí essa água ela não vai decantar, ela não vai passar pelo barrilheiro. Então essa água que não passa pelo barrilheiro é o volume que você perde um pouco dentro dessa proporção, tá bem? Então se eu tenho meio quilo de cinza, eu vou colocar ali 1 litro de água e aí eu vou obter no final mais ou menos 800 ml dessa minha solução que a gente chama de água de coada, tá bem? Proporção de cinzas e águas, Nega Cipriana, a gente já respondeu aqui. E a pergunta da Cabaré Shop a gente também já respondeu aqui. Perfeito, gente. Bom, então, primeiro passo, fizemos a nossa lixívia, fizemos a nossa água de coada, né, que é essa água aí passada pelas cinzas, né, para a gente ter o nosso agente alcalino. É isso que a gente vai precisar para fazer a saponificação dos nossos óleos, das nossas gorduras, né, e transformar e chegar no resultado aí de sabão. Tem mais perguntas. Tem mais perguntas? Uhum. Apareceu mais uma aqui, vamos responder ela. Pede pro pessoal. Uhum. A gente tem aqui Cura Terra perguntando se existe a possibilidade de comprar a água de coada. Bom, é bem difícil você encontrar água de coada, né, sendo comercializada, justamente porque é um processo bem artesanal, né? O processo de você pegar ali uma cinza de madeira, seja de uma churrasqueira, perdão, churrasqueira não pode, gente, seja de uma fogueira, seja de um fogão a lenha, e fazer esse processo de obtenção, né, da nossa lixívia, que a gente vai chamar de água de coada. Então é muito difícil encontrar a água de coada para vender, né? O que você vai encontrar para vender é a cinza de madeira para você poder fazer esse processo, poder fazer a sua água de coada, tá bem? Falamos no nosso agente alcalino, a gente agora vai, né, para o nosso agente ácido, que na maioria das vezes vai ser as nossas gorduras e óleos, né? Os nossos ancestrais, os mais antigos, utilizavam, né, na maior parte das vezes, gorduras animais. Então era-se utilizado banha de porco para fazer esse sabão, era-se utilizado também banha de vaca, era-se utilizado sebo de carneiro, né? Uma série de substâncias de origem animal que poderiam ser utilizadas para fazer o sabão. E originalmente, né, há 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, a gente vai ter esse sabão sendo encontrado na maior parte das vezes com essa origem animal dentro da sua formulação. Mas ao longo do tempo, e a gente falou bastante disso no encontro de ontem, quem não assistiu, corre lá, assiste. Ao longo do tempo, ao longo desses mais de 3.000 anos de sabão africano, essa formulação ela foi se adaptando e diversos lugares passaram a utilizar, né, substâncias de origem vegetal para fazer essa saponificação. Se a gente for chegar ali na parte da costa da África Ocidental, onde tem ali principalmente os países, né, da Nigéria, Togo, Benin, Gana, Costa do Marfim, né, a gente vai encontrar esse sabão sendo muitas vezes produzido
através de óleos de dendê, de óleos de palmeiras em geral, feito também produzido através da manteiga de karité ou do óleo de karité, que é extraído e é nativo dessas regiões. Então esse sabão ele tem uma diversidade de matérias-primas que podem ser utilizadas para saponificação extremamente gigante. E aí, se tratando aqui do nosso continente, do lugar onde a gente está, do nosso país, a gente tem uma outra diversidade absurda de matérias-primas de origem vegetal e também de origem animal. Então quem tem uma preferência de fazer esse sabão através de uma gordura de origem animal, dá para fazer. Quem prefere fazer através de gordura de origem vegetal, também dá para fazer. Só que a gente tem que prestar atenção em relação a algumas escolhas quando a gente vai se tratar de óleos e manteigas de origem vegetal. Por quê? Porque esses óleos, manteigas de origem vegetais, essas gorduras de origem vegetais, elas possuem constituição molecular diferente e elas possuem também um índice de saponificação diferente. Então, cada óleo vegetal ele vai ter um índice de saponificação que é a quantidade que ele consegue reagir, que ele consegue carregar de energia dentro dessa solução, dentro desse processo de saponificação e no final se transformar em sabão. Isso pode resultar em possíveis texturas, em possíveis resultados diferentes do nosso sabão. Quando a gente escolhe, falando primeiro sobre ácidos graxos, que é uma diferença muito presente dentro de alguns óleos e de outros, esses ácidos graxos, eles são substâncias moleculares ali, é uma ligação molecular presente nos óleos vegetais, que vão dar diversas características, diversas propriedades para esses óleos. Propriedades anti-inflamatórias, propriedades umectantes, propriedades ali, de uma série de cadeias de vitaminas, de cadeias de substâncias. E esses ácidos graxos, eles podem ser saturados, e quando eles são saturados, eles são mais densos, eles são mais aglutinados, mais juntinhos, e eles podem ser insaturados, que é quando eles são mais separados, Você tem uma cadeia de moléculas ali menos junta, menos densa, com uma massa ali menos densa. E isso vai resultar visualmente em uma diferença que a gente consegue ver de forma muito simples. Os óleos vegetais com ácidos graxos saturados, que são ricos em ácidos graxos saturados, eles vão ter geralmente uma aparência a olho nu, e principalmente em temperatura ambiente, um pouco mais densa. Muitas vezes chegando até a uma textura semissólida, pastosa e, por vezes, sólidas. A gente pode utilizar aí como exemplo o óleo de palma, o óleo de palmiste, o óleo de coco, o óleo de licuri, o azeite de dendê. São óleos em que a composição molecular desses óleos é bem carregada, é rica em ácidos graxos saturados. Então são ácidos graxos bem juntinhos, que fazem com que esses óleos, na temperatura ambiente, ou às vezes até quando esfria um pouquinho, eles fiquem cada vez mais densos e cada vez mais sólidos. A gente até brinca, muitas vezes no terreiro, de que quando faz frio o dendê dorme, e aí a gente precisa esquentar esse dendê, a gente precisa acordar ele, para a gente poder usar, para a gente poder fritar nossa acarajé, para a gente poder temperar as nossas comidas. Então esse dendê dormindo, o que é? É exatamente esses ácidos graxos saturados, juntinhos, unidos, deixando cada vez mais esse óleo encorpado e denso em temperatura ambiente. Tá, mas o que isso muda no meu sabão, Cláudio? Se eu usar um óleo que é mais durinho, que é mais denso, que é rico em ácidos graxos saturados, o que vai diferenciar no meu sabão no final das contas? Você vai ter automaticamente um sabão mais denso, um sabão mais resistente, um sabão que dificilmente vai ter um risco aí de ficar mole ou muito pegajoso, Então isso altera a textura do sabão. Fazer sabão com óleos vegetais ricos em ácidos graxos saturados resulta em um sabão mais durinho, em um sabão mais resistente, em uma textura de sabão mais firme. E a gente tem outros óleos vegetais que vão ser bem diferentes, como por exemplo o azeite de oliva, que a gente muitas vezes chama também de azeite doce, O próprio azeite transparente da palma, ele é retirado de uma outra parte, da semente ali, não do fruto do dendezeiro. Ele já é um azeite também um pouco mais translúcido e um pouco mais líquido em temperatura ambiente.
o óleo de semente de girassol, o óleo de semente de uva, né? Todos esses óleos, se você olhar olho nu mesmo, quando você vai comprar no mercado, quando você vai comprar, né, no lugar onde você vai ter ali o fornecimento desse óleo, quando você vai fazer o processamento desse óleo a partir dessas matérias-primas, você vai ter como resultado um óleo que na maior parte das vezes é muito líquido em temperatura ambiente. Dificilmente você vai pegar um azeite doce, um azeite de oliva e ele vai estar duro, né? Ele está sempre líquido ali, tem sempre essa viscosidade semilíquida. E isso é a olho nu, né? Uma comprovação de que aquele óleo ali ele é rico em ácidos graxos insaturados. Ele até pode ter ácidos graxos saturados, pode ter ácidos graxos polissaturados, mas ele vai ter uma maior quantidade de ácidos graxos insaturados. E o que isso vai resultar? Eu vou ter um sabão que vai ser mais mole, vai ser muitas vezes, né, vai ter uma resistência menor ao toque, mas, por exemplo, vai ser um sabão mais macio, né? Vai ser um sabão também com propriedades mais umectantes, que a pele consegue absorver melhor por conta da quantidade de água que esse sabão absorve dentro dele mesmo, né? Então ele vai me dar no resultado um sabão com uma textura diferente, um sabão que ele é mais macio, que ele é mais molinho. E dependendo do óleo que eu usar, pode ser até que eu não consiga chegar numa textura sólida de verdade, como é o exemplo do óleo de rícino, né? Que é extraído da mamona. Ele tem características ali dentro da sua composição, né, molecular, que fazem com que o sabão feito somente com óleo de rícino, né, você não consiga dar uma textura sólida para ele de jeito nenhum. Você sempre vai ter um sabão pastoso, um sabão pegajoso, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é, se eu vou utilizar a matéria-prima de origem vegetal, o óleo que eu for escolher vai alterar a textura do meu sabão. Tá, Cláudio, mas como é que eu posso balancear isso? Como é que eu posso resolver? Eu quero fazer um sabão utilizando, por exemplo, o azeite de oliva, mas eu quero um sabão mais duro, eu quero um sabão mais resistente. Você pode adicionar, né, ceras vegetais que vão te ajudar a dar essa textura mais sólida. Então a gente tem também aqui no Brasil, no mercado brasileiro, uma variedade absurda de ceras vegetais que a gente encontra com muita facilidade, com preço acessível. A gente tem, por exemplo, cera de palma, cera de carnaúba, a gente tem cera de candelila, Fê tá me ajudando aqui na cola, gente. Cera de candelila, então a gente tem várias ceras no mercado, né? Tem ceras inclusive de origem animal, a gente tem cera de abelha e tem gente que utiliza cera de abelha dentro de cosmético, dentro de sabão da Costa. Então, são soluções aí para você conseguir deixar ele mais durinho. Se caso a sua opção for fazer, por exemplo, né, um sabonete, um sabão da Costa a partir do azeite de oliva, né? Soluções aí para resultar um sabonete onde você consiga saber melhor como vai ser essa textura, tá bem? Então a escolha do óleo afeta o nosso sabão em termos de textura, né? E a escolha do óleo ele pode afetar também, e aí eu vou retomar o que eu estava falando do índice de saponificação, pode afetar, né, o tanto de espuma, a quantidade, a densidade e a cremosidade da nossa espuma, né? Então a gente tem aí esses óleos com uma constituição, né, molecular muito diferente uns dos outros, índices de saponificação diferentes, e aí você pode ter um sabão da Costa que solte muito mais espuma, você pode ter um sabão da Costa que solte menos espuma, né? Então a gente tem, por exemplo, o óleo de coco de babaçu, o óleo de palma e palmiche, o óleo de licuri, são óleos que geralmente, né, a galera prefere utilizar dentro da cosmetologia, dentro da saboaria, porque são óleos que têm um alto índice de saponificação. Eles saponificam muito rápido, eles geram bastante espuma, eles geram um sabonete que é muito rico, né, nesse teor de saponificação. Ele consegue ter um índice de saponificação quase que completo. Então a gente tem um sabão aí que muitas vezes vai ser, né, pensado como um sabão de alta qualidade, um sabão premium, né, mas que na verdade a qualidade do sabão não está atrelada apenas à espuma. E aí, falando um pouco sobre espuma, né, infelizmente, quem acompanhou o nosso encontro de ontem, a gente falou sobre a alteração da formulação de sabão ao longo da história. Esse sabão que era feito com cinza e feito com gorduras vegetais ou animais, ele passou a ser feito, né, com diversos produtos sintetizados pela indústria, principalmente produtos de ação detergentes, né, e muitos surfactantes que fazem muito mal à nossa pele. E isso fez com que a nossa sociedade se acostumasse
a pensar que espuma significa limpeza, né? E uma coisa não está associada à outra. Nem sempre um sabão que está te espumando muito está te limpando muito. Muitas vezes ele pode estar ressecando a sua pele por conta de algum agente tensoativo, né, de ação detergente, que é a ação de quebrar gordura, mas que ele não está trazendo de fato uma limpeza para a sua pele. Ele está ressecando, ele está corroendo a sua pele, né? Então a gente tem um exemplo aí de muitos sabonetes industriais que tem um alto teor, por exemplo, de lauril, né, que vai ter ali essa função de gerar espuma dentro do sabão, vai ter uma função surfactante também, e que vai fazer com que esse sabão crie essa falsa sensação de que ele está limpando mais do que um outro, a ponto da sua pele ficar tão ressecada depois do banho que você passa a mão, tá aquela pele seca, né, sem nenhuma quantidade ainda residual de gordura natural que a nossa pele precisa produzir para manter a nossa saúde. E a nossa sociedade, né, está acostumada, infelizmente, a tomar banho com um sabonete extremamente ressecante. Né? Um sabonete que resseca a pele, um sabonete que adoece a pele e um sabonete que causa, inclusive, excesso de oleosidade. E isso sem falar de parabenos, né, diversos outros petrolatos, conservantes que são colocados nesses sabões, que vão causar uma série de doenças, tanto, né, de cunho emocional, de cunho psicológico, como, por exemplo, depressão, ansiedade, como também doenças ainda mais graves, digamos assim, né, que são doenças que vão atacar órgãos internos, vão atacar funções internas do nosso corpo, como funções reprodutoras, como glândulas mamárias, como a produção de hormônio, desenvolvimento do nosso corpo, né? Tudo isso tem uma relação direta com o que a gente está botando na nossa pele, né? Então a gente tem esses ingredientes tóxicos da indústria presentes no sabão e que no sabão da Costa a gente consegue se livrar de tudo isso. A gente consegue ter um sabão que vai ter espuma sim, essa espuma ela vai variar dependendo do óleo que você escolhe, mas é um sabão que vai fazer bem para sua pele, porque esse sabão ele não está cheio de disruptores endócrinos, né? E aí na nossa oficina a gente fala muito sobre disruptores endócrinos, a gente explica, né, o funcionamento deles, como cada coisinha que a gente passa na nossa pele, que a gente respira, que a gente entra em contato diariamente a partir do uso de um cosmético, pode afetar o funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento do nosso sistema endócrino, o funcionamento do nosso sistema límbico, né? E a gente inclusive faz sabão da Costa para curar, faz sabão da Costa para melhorar o funcionamento desse sistema límbico, do sistema emocional, do sistema endócrino da pessoa. Então, gente, fica aí a dica, sabe? Façam sabão da Costa, façam saponificação natural e se livrem dessa indústria da morte. Tem algumas perguntas aqui que eu vou lendo e a gente retoma para os próximos passos do sabão, tá bem? @comamorpitanga botou aqui. Pode combinar óleo saturado e insaturado na proporção, por exemplo, que já usa em hot process? Pode sim. Fica à vontade, irmã. Pode usar óleo saturado e insaturado, né? Pode usar a proporção que já se usa mesmo no hot, não tem problema. Você vai conseguir saponificar tranquilamente, tá? E aí você vai ter esse equilíbrio de, ao mesmo tempo, um sabão de alto índice de saponificação, alto índice de espuma, mas que ainda apresente maciez, que ainda apresente propriedades emolientes, que ainda tenha esse potencial de hidratação para a pele. Mameto Laura Borges perguntou para mim, né? Dá um exemplo como um dendê, como fica. Então, Mameto, sua bênção primeiramente, minha velha. Com um dendê você consegue saponificar esse sabão. O dendê ele tem uma característica, né, primária, que é cheiro, um cheiro bem marcante. Então, fazer um sabão da Costa de dendê, você vai ter um sabão da Costa com um cheiro muito maravilhoso, né? E por mais que muita gente fale, não gosto do cheiro do dendê, o cheiro do dendê é ruim. Quando você saponifica o dendê, você tem um sabão extremamente aromático e que ressalta, inclusive, outros aromas que você vai colocar no sabão, né? Você tem um sabão com muita maciez, mas ao mesmo tempo muita resistência. Ele é um sabão que ele consegue chegar nesse aspecto sólido apenas saponificando o dendê, né? Você não precisa colocar nenhum outro aditivo, não precisa colocar cera, não precisa colocar nenhum tipo de manteiga. Você vai ter um sabão com alta carga de hidratação, um sabão sólido e um sabão que muitas vezes vai ter uma propriedade aromática muito boa, né? Aí a única questão do dendê né, tem algumas pessoas que por questões litúrgicas vão preferir não utilizar o dendê, né? Eu sou um exemplo disso. Quando eu faço sabão da Costa, para mim eu não uso dendê,
porque eu sou iniciado a um Vodum das águas, né? Tem toda uma característica aí de energia em que eu tenho uma restrição, né? Tenho um interdito aí que eu não posso tomar banho com Dendê, mas faço sabão da costa com Dendê para os meus irmãos, faço sabão da costa com Dendê para minha família de santo, para muita gente, né, que tem outra energia, que carrega ali uma outra história espiritual e que pode usar e abusar do Dendê, a gente taca Dendê no povo, tá? Então dá para fazer sabão da costa com Dendê, fica maravilhoso, maravilhoso, tá bem? Mara Conceição está pedindo a quantidade de óleo para a quantidade de cinza. Vou passar a receita completa, né? A gente vai falar só de mais algumas coisas, né? Em que a gente precisa pensar para poder fazer essa saponificação e aí a gente passa a receita completa para vocês, beleza? Nega Cipriano falando, né? Que espuma é jogada de marketing. Exatamente, gente. Não se enganem por espuma. Né? Pensem no que aquele sabão, de que forma ele foi produzido, qual é o óleo que foi usado, qual é a manteiga vegetal que foi usado, qual é o processo de saponificação que foi usado. Tá bem? Tempo de cura, vamos falar de tempo de cura. Pode deixar que eu vou falar de tempo de cura daqui a pouquinho, gente. Tempo de cura do sabão. A Cris perguntou os benefícios do Dendê. Acho que eu já consegui falar aqui um pouquinho, né, desses benefícios. O Dendê tem propriedades hidratantes, ele tem propriedade emoliente, ele faz muito bem, né, em termos de hidratação e emoliência para a pele. O Dendê ele é rico também em substâncias anti-inflamatórias, né, então ele é muito utilizado, sabão da costa com Dendê muitas vezes é utilizado para curar feridas, é utilizado para processo de cicatrização, né, ele é um óleo rico em potencial anti-inflamatório, ele muitas vezes tem também potenciais antioxidantes, né? É um óleo também rico em beta-caroteno, que é uma substância que ativa a melanina, é o que dá essa coloração avermelhada em muitos vegetais e que na nossa pele, né, vai fazer esse processo de ativar a produção de melanina, de trazer ali uma tonalidade para a pele, né, uma cor bonita para a pele da pessoa que toma banho com sabão feito a partir do azeite de Dendê. Tá bem, gente? Bom, gente, e aí, né? Vitamina A também, ó. A Sopo tá aqui me ajudando, dando cola pra gente. E tem vitamina A no azeite de Dendê. E Babi Adri perguntando se vai ter o curso, gostaria muito de estudar com a gente. Vai ter, hoje a gente vai soltar todas as informações sobre as aulas práticas, gente, tá? Quem quiser continuar com a gente depois da jornada, segura aí, fica até o final dessa live, que a gente vai falar todas as informações, né, sobre a última turma que a gente vai abrir de prática de sabão da costa desse ano, beleza? Bom, continuando aqui então, a gente falou dos ácidos graxos, a gente falou então da escolha do nosso óleo, né? E aí falando sobre uma gordura de origem animal, quem for ter essa preferência, dificilmente vai ter um problema relacionado à textura, né? Na maioria das vezes vai conseguir ter um sabão bem sólido, porque a maioria dessas gorduras de origem animal, elas vão ser ricas em ácidos graxos saturados, elas vão ter já uma consistência mais sólida em temperatura ambiente, né? Então dificilmente você vai ter aí esse problema de sabão ficar mole. Inclusive você vai ter que derreter essa gordura antes para depois poder saponificar, né? Você vai precisar transformar ela em estado líquido. Então você está usando uma banha de porco, está usando uma banha de vaca, está usando um sebo de carneiro, vai precisar aí, né, aquecer essas gorduras, derreter elas para depois poder fazer o nosso sabão da costa, tá bem? A única coisa que pode acontecer, e aí que algumas pessoas podem até sentir um impacto e uma diferença, se for saponificar gordura de origem animal, é que algumas dessas gorduras, né, vão trazer um cheiro, um aroma que muitas vezes não é muito agradável, né, para todo mundo. Então, muitas vezes, pode ser que dependendo da gordura que você usar, essa gordura não esteja aí com um cheiro muito bom, né, um cheiro que você esteja acostumado, né? Não adianta você saponificar um sabão a partir da gordura de porco e esperar que você tenha notas de lavanda e notas florais, né, nesse sabão, a não ser que você introduza ervas para isso. Mas se não introduzir, se for só, né, a gordura animal junto com a lixívia, junto com a nossa água de coada, você vai ter um sabão ali que vai ter um aroma que não é muito agradável, muito característico, né? Inclusive, algumas pessoas, muitos dos nossos antigos, que a gente aprendeu a fazer sabão junto com eles, a minha avó fazia sabão também com gordura animal, e ela falava que a gordura animal, quanto mais tempo ela tiver armazenada e guardada, melhor é para fazer o sabão, né?
Então, quando tinha ali uma gordura muito fresca, né, um animal que foi abatido há pouco tempo, geralmente se deixava ou essa gordura armazenada por mais um tempo, e a avó falava que tinha que curtir a gordura, senão o sabão não dava certo. Ou então, um outro processo que se fazia também era botar essa gordura de molho já na água de coada, né, para depois tirar ela, aquecer e aí misturar de novo com a água de coada para fazer sabão. Então, muitas vezes minha avó deixava de molho, né, essa gordura animal dentro dessa solução da água de coada para ela ir apurando, para ela ir curtindo, né? É uma parte que quimicamente a gente ainda não se aprofundou tanto, mas que a gente sabe que dá aí uma alteração, dá um resultado diferente, né? A saponificação é muito mais rápida quando essa gordura ela já está mais maturada, quando ela já está mais, né, digamos assim, mais amadurecida, né? Então, essas são as questões que a gente tem que levar em consideração para quem vai fazer com gordura de origem animal. Beleza? E aí, gente, a gente chega num ponto que é a magia, né, por trás desse sabão. A gente falou das cinzas, que é o nosso agente alcalino, a gente falou das nossas gorduras, né, que é o que a gente vai saponificar, são os nossos agentes ácidos, mas a gente tem, né, toda uma magia por trás do sabão da Costa, do uso do sabão da Costa, principalmente na diáspora, né, por ele ter sido muito associado aos usos dentro das nossas casas de candomblé, dentro dos cultos de matrizes africanas, né, que são os potenciais terapêuticos e espirituais desse sabão. E muita gente vai perguntar, Cláudio, onde é que eu boto? Como é que eu faço? Né? É exatamente essas preparações mágicas, essas preparações a partir de plantas, de ervas e de rezas que a gente vai fazer, e produtos também de outras origens, né? Existem casas que fazem sabão da Costa utilizando, por exemplo, pós minerais, né? Utilizando, por exemplo, partes também derivadas do sacrifício de animais dentro desse sabão. E aí, o momento da gente botar toda essa magia para dentro do sabão da Costa, ele pode mudar muito dependendo do seu tipo de produção, né? E aí eu vou falar um pouquinho dos processos que eu faço, que a gente faz dentro do nosso terreiro, que a gente faz dentro da nossa casa para produzir sabão, como a gente coloca essa magia para dentro do sabão, né? Seja essa magia espiritual, né, dos nossos amacis, das nossas ervas rezadas, né, dos nossos abôs, seja também, né, essa magia curativa, terapêutica, né, através do poder fitoterapêutico das plantas. Então a gente costuma preparar as plantas, né, geralmente de duas formas. Ou a gente coloca essa planta no formato de um oleato, que é o quê? Uma solução onde a gente pega um pote, o próprio óleo que a gente vai usar para fazer o sabão, ou até um pouquinho de um outro óleo que a gente tem ali, né, que a gente queira colocar ali junto dessa formulação, a gente coloca uma semana antes um punhado de ervas ali para curtir dentro daquele pote com óleo e guarda num ambiente escuro, né, faz o processo chamado de isolamento desse oleato, né? Tem gente que guarda no armário, enrolado no jornal, tem gente que usa o vidro âmbar, né, para melhorar esse processo do oleato, e tem alguns lugares também que enterram, né? Eu tenho o costume muitas vezes de enterrar os meus oleatos. A gente enterra esse óleo, deixa ele ali curtindo por uma semana e ele vai conseguir adquirir todas as propriedades terapêuticas, né, ou uma boa parte das propriedades terapêuticas daquelas ervas. Então, por exemplo, eu quero fazer um sabão, né, que tem esse potencial de frescor, de leveza, de limpeza espiritual do macaçá. Eu quero fazer um sabão que tenha o potencial de limpeza da colônia. Eu quero fazer um sabão da Costa que tenha o potencial de proteção, né, de uma vence demanda. A gente pode fazer esse processo, né, através do oleato, curtir essas ervas dentro, né, de um recipiente por mais ou menos um período aí de uma semana. Além do oleato, tem algumas pessoas que fazem um processo de tintura, né? O processo de tintura é você usar uma base alcoólica para fazer esse mesmo movimento, né, de capturar, de sequestrar essas propriedades fitoterapêuticas e mágicas das plantas para dentro de uma solução alcoólica. E aí tem algumas pessoas que utilizam. Eu não utilizo porque dentro do que eu aprendi com os meus mais velhos, né, a gente não toma banho com produtos de origem alcoólica, de fermentação alcoólica dentro da minha tradição, tá, gente? Mas tem outras tradições que podem ter aí, né, outras vertentes, outros ensinamentos.
O importante aí é a gente seguir as nossas tradições, né? Não estou aqui falando que ninguém está errado, não. Mas dentro da minha tradição, a gente não utiliza, né, soluções alcoólicas, a gente não utiliza tintura dentro dos nossos sabões, tá? Então eu prefiro muitas vezes fazer esse processo do oleato para colocar as minhas ervas. E aí já respondendo aqui a Dani, né? Dani FB, perguntou, posso colocar óleo essencial? Pode colocar o óleo essencial. Né? O óleo essencial ele é um produto que muitas vezes é comprado e tem algumas pessoas também que produzem o seu próprio óleo essencial, né? Através do processo de destilação ali desses óleos da planta, né? O processo de destilação a vapor, né? Ou a racha a vapor, que é como os nossos ancestrais faziam para conseguir esses óleos essenciais. Pode colocar óleo essencial, só que o óleo essencial, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco mais para frente, porque não dá para colocar ele em qualquer momento, não dá para colocar o óleo essencial para saponificar junto, tá? A gente vai colocar numa outra fase, depois que o sabão já está praticamente pronto, por conta de algumas características do óleo essencial que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então a gente tem os oleatos, que são essa infusão, né, de óleo com ervas, que a gente guarda ali por um período e depois adiciona para fazer o nosso sabão. Eu gosto muito de fazer sabão de oleato, né? Eu pego, por exemplo, um azeite doce, um azeite de oliva ou um óleo de semente de girassol, que eu vou utilizar para fazer sabão daqui a uma semana. Eu já taco ali as minhas ervas, né? Já boto ali as minhas ervas dentro dele para curtir, para pegar aquele axé, para pegar as propriedades terapêuticas e eu poder saponificar o sabão com esse oleato. Tem pessoas também, né, e isso faz parte também da nossa tradição ancestral, que colocam essas ervas em outros momentos, né? E aí, por exemplo, essas ervas elas podem ir no final do processo do sabão, depois que o processo já está pronto, né? E no continente africano, você vai encontrar muitas feiras que vendem-se o sabão da costa, que vende-se o Ossé Dudu, né? Onde você chega ali na feira, e geralmente você vai ali conversar com aquela pessoa que está te vendendo o sabão. Muitas vezes essa pessoa ela vai ter ali o acompanhamento de um babalaô, ou vai ter até um babalaô ali na feira mesmo para você fazer a sua consulta, e ele vai te receitar as ervas, os pós, né, os insumos que tem que ir dentro do seu sabão para trabalhar uma determinada questão espiritual, uma determinada questão de enfermidade dentro da sua vida. E aí o que eles fazem? Na maioria das vezes eles já têm uma pasta base, né, um sabão já pronto, só que eles fazem esse sabão, né, com uma consistência bem mais solidazinha, e aí depois eles vão macerando, né, eles dissolvem, eles trituram esse sabão ali, e essa massa triturada de sabão, né, eles juntam ali na hora mesmo um pouquinho mais de óleo, algumas ervas, alguns pós ali, todo, né, aquele segredo ali que tem em relação aos insumos de potenciais mágicos, terapêuticos, e eles remontam esse sabão, geralmente no formato de uma bolinha. Então, no continente africano é muito comum você encontrar o sabão da costa sendo vendido assim, onde as ervas entram depois que o sabão já está pronto, né? E aí tem até pessoas que quando vêm à nossa oficina e que já foram ao continente africano, que já ganharam um sabão da costa que veio importado do continente africano, né, e foi feito dessa forma, vendido numa feira, feito de forma artesanal, eles falam pra gente, mas você ensina aquele sabão que parece uma farofa molhada, que parece uma massa junto, uma farofa junto? Não é diferente do sabão que a gente está falando aqui. O que é diferente é o processo onde essa magia entra, né? A etapa em que a magia entra. Ao invés de entrar nessa saponificação, essas ervas, esses pós, né, esses insumos aí de potencial mágico, terapêutico, espiritual, vão entrar depois com esse sabão já ralado, né? Eles vão remontar esse sabão nas mãos, tá bem? E tem um outro método de colocar também essa magia, de colocar esse poder mágico dentro do nosso sabão, esse poder terapêutico, que é através da própria de coada, né? Tem muita gente que pega a erva e bota dentro da água de coada, né, para curtir de um dia para o outro, para depois fazer o sabão com essa água de coada já embebida de erva, né? Então tem essa outra forma também de se colocar essa erva, de colocar esse poder fitoterapêutico das plantas, né, dentro do nosso sabão, tá bem? Então, formas aí de colocar a magia. Dentro da oficina a gente vai explorando cada vez mais, né, na nossa parte prática, a gente vai mostrando o passo a passo de cada um desses processos, como fazer o oleato, como botar a água de coada junto com a erva, como botar o óleo essencial, como botar, né, a erva depois. A gente mostra tudo isso na prática também para vocês, beleza?
E aí, óleo essencial, que seria aí um último ponto que a gente poderia abordar, né? O óleo essencial ele precisa ser adicionado depois que você já fez a saponificação. Por quê? Os óleos essenciais eles têm algumas características, né, em relação à manipulação deles, que estão ligados a um fator de uma alta volatilidade. Né? O que é isso? Os óleos essenciais eles são voláteis. Eles, se forem submetidos a uma temperatura muito alta ou a excesso de luminosidade, eles sofrem um processo de evapotranspiração, e muitas vezes, né? Em muitos óleos essenciais acontece isso. Então eles se dissipam no ar, né? Eles saem ali daquela solução, daquela fórmula que você está usando, se você tiver, né, colocado esse óleo essencial ainda com sabão muito quente, ou se você expor esse sabão a uma alta luminosidade constante, né? Então o óleo essencial ele tem essa questão da volatilidade. Quem vai utilizar óleo essencial para botar no seu sabão ali, né, quer trazer aroma, quer trazer o potencial terapêutico das ervas, através dos óleos essenciais, tem que colocar depois que o sabão está pronto, depois que ele saiu da panela, né? Esperar esse sabão amornar um pouquinho, reduzir a temperatura. Quando ele estiver por volta ali de 40 graus, aí é o momento de você colocar o seu óleo essencial. Porque senão você vai ter perdido boa parte do potencial terapêutico desse óleo essencial. E aí não vai adiantar nada. Né? O óleo essencial é um produto que muitas vezes tem um preço bem significativo, né? É caro, a quantidade é pouca e não vale a pena a gente desperdiçar ou usar com irresponsabilidade. Tá bem? Bom, gente, temos então todas as etapas do sabão. O processo final a gente vai juntar tudo isso, né? No caso dos óleos e da água de coada, que são esses dois princípios aí para fazer o sabão, a gente vai juntar tudo isso num tacho, juntar tudo isso numa panela, né? A gente vai levar ao fogo e a gente vai fazer a técnica que muitas pessoas conhecem como hot process, né? Que nada mais é do que a gente vai saponificar isso no fogo, essa mistura, né? A gente começa misturando num banho-maria, né? Para não pegar, não aquecer muito, porque é água, né, de coada com óleo. Se você tacar água num óleo muito quente, você vai espirrar, vai tacar na tua cara. Então a gente começa, né, com banho-maria, aquecendo essa mistura de óleo e água, né, bem devagar, essa água já da cinza, essa água de coada. Depois a gente levanta o fogo e a gente vai apurar esse sabão. Esse sabão ele pode levar de um dia, né, de algumas horas, até alguns dias para ficar pronto. Tudo vai depender da quantidade de sabão que você está fazendo, da concentração da sua água de coada, né, da concentração dos ingredientes que você está usando. Mas o processo desse sabão é o hot process, é um processo bem tranquilo e bem simples, né, de se fazer. Só que por ele ser feito com uma lixívia, né, que não tem o mesmo poder de corrosão em relação à soda cáustica industrializada, a gente vai ter aí, né, esse processo demorando muitas vezes um pouco mais do que se fosse um sabão feito com soda cáustica processada, industrializada, tá bem? Então o processo que a gente vai utilizar é o hot. Em relação às proporções, né, a gente, para fazer um sabão de 150 a 200 gramas, a gente vai utilizar aí mais ou menos, né, 140 a 150 gramas de óleo, né, ou de gordura, e a gente vai adicionar aí cerca de 500 a 600 ml de água de coada, se essa água de coada não estiver reduzida. Se ela estiver reduzida, se ela estiver concentrada, a gente bota menos água de coada. Isso daí cai para 300, 200 ml de água de coada. Tá bem? Essa é a proporção mais ou menos. Quem quiser aprender com mais detalhe, né, quem quiser pegar essa receita com mais detalhe, a gente vai primeiro compartilhá-la no grupo da jornada, que é a live que está chegando nos minutos finais. A gente vai compartilhar essa receita no grupo da nossa jornada, então todo mundo que está inscrito vai conseguir pegar a receita. E aí, né, nessa parte final eu queria convidar vocês, e se não der tempo eu subo aqui a live de novo para responder quem perguntou e para a gente fazer esse convite final, né, que é convidar vocês para a última oficina prática de Sabão da Costa. A gente vem fazendo aí esses encontros durante essa semana, falando sobre a história do sabão, falando sobre todos os aspectos que a gente precisa conhecer e entender para formular e fazer esse sabão. E a gente quer convidar vocês para fazer com a gente, né? Para ter um momento aí, um dia de prática junto com a gente, online, né? Infelizmente ainda não dá para ser presencial,
porque a pandemia ainda está aí, tem muita gente ainda sendo afetada, né? E aqui a gente também está com pessoas do Brasil inteiro, então a gente está oferecendo para vocês esse convite de participar da última oficina online desse ano. Esse ano a gente já teve mais de 5 edições de oficina de Sabão da Costa e a gente vai ter a última agora, por isso que a gente decidiu fazer essa jornada, né? Encerrar o ano falando de Sabão da Costa e convidar vocês para participar. A gente vai abrir as inscrições hoje, assim que acabar, né, aqui a live, a gente já vai abrir as inscrições. O link já está lá na bio, né? Nesse link você vai ter tanto as aulas que aconteceram essa semana, como um formuláriozinho lá no final da página, né, com todas as informações de pagamento, taxa de inscrição, por que a gente cobra, quanto que tá, tudo isso vai estar lá, né, disponível para vocês sobre a participação dessa oficina prática. São 4 horas aí que a gente fica fazendo sabão na prática, onde a gente pega todo esse conhecimento que a gente compartilhou aqui com vocês e bota para dentro da panela e faz tudo isso virar sabão de verdade. Então quero convidar todo mundo que chegou até aqui, né, que já está sabendo dessa importância, da força, do poder ancestral dessa técnica que é a formulação do sabão da Costa, a produção do sabão da Costa, do Acé Dudu, que vocês venham aprender a fazer esse sabão com a gente na prática. A oficina vai acontecer na semana do dia 20 de novembro, né, Semana da Consciência Negra. E antes da oficina, a gente já vai preparando vocês com lista de fornecedores, lista de compras, né, com outros materiais complementares, apostila que vai ter aí, né, tem vários materiais que lá no site está descrito, né, tudo que a gente vai preparar para vocês até o nosso encontro na semana do dia 20 de novembro. Então quero convidar todo mundo que está por aqui, que está interessado, que quer fazer Sabão da Costa na prática, para participar dessa última oficina do ano e fechar esse ano de 2021 aí com muito axé, com muita força, com muito poder ancestral através do Sabão da Costa. Eu vou ler aqui as perguntas que ficaram aqui ainda. A Cris perguntou se dá para fazer oleato de rosas. Dá sim, Cris, pode fazer oleato de rosas. Eu faço oleato com vários tipos de ervas, com vários tipos de plantas, né? E a Cris também perguntou se no curso se aprende os extratos. Sim, a gente ensina dentro da oficina, né? A gente vai ter, além do dia da oficina mesmo, a gente vai ter aulas anteriores preparando vocês para fazer tudo que é necessário e chegar no dia da oficina já com o material pronto para fazer o seu sabão. Então vai ter vídeo aula, né, prática, explicativa, com passo a passo de como fazer um extrato oleoso, né, de como fazer um oleato, de como fazer uma tintura, de como fazer a erva na água adequada, de como preparar essa erva. Tudo isso a gente vai compartilhar para vocês poderem chegar lá na semana do dia 20, já sabendo fazer todo o pré-preparo do sabão e botar a mão na massa e fazer o Sabão da Costa de vocês acontecer. Beleza? Então a gente vai ter todo esse fornecimento de material, de dicas. A gente vai ter um grupo também no WhatsApp para já ir fazendo fóruns de dúvidas, ir sondando dúvidas ao longo desse processo, né? E fazer com que esse sabão dê certo, com que esse sabão aconteça. O objetivo é ver todo mundo, né, chegar nesse finalzão de ano aí, começar o ano que vem fazendo o Sabão da Costa, tendo essa autonomia, tendo esse poder de reproduzir uma receita ancestral, essa técnica aí de mais de 3.000 anos de idade, gente. Então a gente quer convidar vocês, vem fazer sabão com a gente, vem saponificar, né, através dessa fórmula africana, junto com a gente nesse próximo mês, um mês que é tão significativo, né, e onde muitas pessoas vão falar sobre questões raciais, sobre a história do nosso povo, né? É um momento onde a gente quer convidar vocês a não só falar dessas questões, mas colocar na prática, né, essa atenção em relação ao autocuidado, essa atenção em relação aos processos de cura, né, essas terapias e essas técnicas tão ricas, né, que o nosso povo desenvolveu, tá bem? Então, quero muito que vocês participem. Quem está inscrito na jornada e está lá no grupo do WhatsApp, e se caso tem alguém aqui que não se inscreveu, dá para se inscrever ainda, pode chamar a gente no direct que a gente joga vocês lá no grupo do WhatsApp. Eu vou abrir um chat agora, lá no grupo do WhatsApp, rapidinho, para se caso alguém ficou com dúvida e a gente não conseguiu responder. E se vocês tiverem dúvidas também sobre a oficina que vai acontecer, sobre a oficina prática, a gente vai responder lá no chat para vocês, além de poder compartilhar aí as proporções e a receita organizadinha, bonitinha, para vocês visualizarem e poder fazer o sabão. Tá bem, gente?
Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro de hoje. E aí, confiram lá na página, né, que a gente abriu, já está o link lá na bio, a página, né, para inscrição na nossa oficina. Lá na página também tem alguns presentes aí, surpresas, alguns brindes que a gente vai ofertar para quem se inscrever nessa última oficina do ano. Então corre lá, confere, tem guia de ervas com mais de 24 ervas, né, que a gente vai estar colocando lá, ervas separadas e classificadas através dos signos de Odô, né, dos signos geomânticos de Odô. Então ervas que são Euê-Heró, ervas de calma, Euê-Guns, ervas de excitação, Euê-Omins, Euê-Afê-Fê, né, todas as ervas ligadas ali aos Oxás, ligadas aos elementos primordiais e aos signos de Odôs. A gente vai ter um material com essas ervas já separadinhas. A gente vai ter também um guia de óleos com o índice de saponificação de cada óleo, né, os potenciais e benefícios de cada óleo. Então todo esse material vai estar lá de presente para vocês quando vocês fizerem a inscrição, né, na oficina de Sabão da Costa. Tudo isso a gente preparou e está preparando para que vocês possam sair, né, desse momento, dessa jornada e do nosso encontro presencial, do nosso encontro prático, com tudo que vocês precisam, com todo o suporte necessário para fazer sabão. Beleza, gente? Teve uma última pergunta aqui que eu acho que dá tempo de responder. O Cleiton perguntou a diferença do sabão da Costa e o sabão de Decoada. Então, Cleiton, a diferença é que muitas vezes o sabão da Costa ele acabou tendo uso litúrgico dentro dos barracões de candomblé e também de outros cultos de matriz africanas, né, como os batuques, umbandas, quimbandas, né, os xangôs. E esse uso litúrgico ele fez com que essa formulação ela colocasse também, ela tivesse também, né, a presença de ervas, de insumos que estão ligados a essa liturgia. Em termos de técnica de saponificação, é a mesma técnica. É você fazer um sabão misturando uma gordura de origem vegetal ou animal com cinza de madeira. Então, teoricamente, é o sabão de Decoada, que é o sabão que os nossos ancestrais trouxeram lá do continente africano, tá? Mas aí tem algumas diferenças específicas e que a gente aprofunda nessa oficina prática, né, que é exatamente a introdução desse poder mágico, desse poder espiritual de muitas ervas, de alguns extratos que são trabalhados dentro do sabão da costa. Esse nome sabão da costa ele é muito por conta da costa ocidental de África, que era de onde vinha esse sabão, né? Então no Brasil ficou muito conhecido como tudo que vinha, né, do continente africano passou a ser chamado produto X da costa. Então você tinha o pano da costa, você tinha a palha da costa, você tinha o sabão da costa, porque vinha da costa do continente africano, né, da costa ocidental, principalmente ali dos portos de Lagos, do Porto Novo, Porto de Uidá, né, e chegava aqui, desembarcava no Rio de Janeiro e em Salvador. E aí ele acabou sendo disseminado e se transformou nesse sabão, né, que muita gente faz até hoje como sabão de Decoada, como sabão de cinza. Inclusive, assistam a aula passada, né, que não assistiu, clica lá no link, tem as 3 aulas gratuitas, gente. A gente salvou, deixou lá para vocês, mas a gente só vai deixar essas aulas disponibilizadas pelos próximos 3, 4 dias. Depois a gente vai tirar do ar, até para não ser injusto com quem estava aqui com a gente todos os dias, com quem participou. Beleza? Então corre lá, que a gente vai ter todo esse conteúdo. A gente explicou sobre essa história, falamos sobre todas essas mudanças, né, desse nome do sabão da costa, dessas mudanças dessa formulação, e hoje a gente veio aqui compartilhar um pouquinho dessa parte prática, dessa parte, né, de botar a mão na massa, que vai continuar no nosso encontro no próximo mês. Beleza? Fabiola falou que poderia ficar nessa live noite adentro. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Todo mundo que está elogiando aqui, sabe, que está trazendo esse feedback, esse carinho. Isso é muito importante para o nosso trabalho, sabe? Muito importante para a gente saber o que vocês estão achando, como vocês estão recebendo tudo isso, né? E a gente fica feliz demais que essa entrega, que essa troca tenha sido positiva, né? Esteja sendo positiva, esteja sendo benéfica e tenha chegado aí para todo mundo de forma muito carinhosa, de forma muito cuidadosa, que é o que a gente sempre tenta fazer, beleza? Então vou me despedir aqui de vocês e vou para lá, vou pro chat, vou pro WhatsApp, quem quiser sanar dúvida, né? Quem quiser lá no grupo da jornada perguntar alguma coisa pra gente, estamos lá.
E quem não tiver no grupo, vai lá no link da bio, tem todas as aulas, tem todas as informações. As vagas estão abertas, mas são limitadas, tá, gente? Porque a gente não tem também como atender todo mundo, fazer sabão com todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então corram lá, garantam a vaga de vocês. Beijo, beijo, beijo para todo mundo de coração. Boa noite. Falou aí, perguntou do perfume de macaçá? Chega lá no chat que eu vou responder. Só pra gente não estender aqui a live, senão daqui a pouco ela derruba. E aí eu preciso ainda salvar ela, subir para as plataformas, pro YouTube, tá bem? Mas chega lá no chat que a gente vai responder. Narinha, beijo para quem entrou agora. A live fica salva. A gente vai postar aqui no IG. Link da bio, tem todas as aulas dessa semana. Fiquem bem, gente. Bom finalzinho de noite para vocês. Muito axé. Uma semana muito abençoada, né? Bênção a todo mundo, aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, aos meus mais novos. Colofé, Mucuyu, Mutumbá, né? Que Aziri possa abençoar muito a vida de vocês, que Iemanjá possa trazer sempre clareza de pensamento, possa trazer muita união, né? Muita concentração e muita proteção para todo mundo, tá bem? Beijão, boa noite. Vamos encerrar aqui e a gente se fala lá no chat do WhatsApp.